Pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, na verdade, né? E esse muita coisa para falar, eu acho que é, é importante a gente falar, não pode deixar. Novamente, eu gosto de falar uma frase que um colega, né, o nosso colega professor Chaim, Daniel Chaim, falou. O óbvio, às vezes, o óbvio sempre tem que ser falado, né? A gente não pode omitir o óbvio, né? Só que às vezes o óbvio não é tão óbvio. E aí o óbvio é claro para algumas pessoas, mas para outras não. Para mim está claro algumas coisas, mas eu acho que é importante a gente mostrar números. A Accenture, ela fez uma pesquisa, né? Ela tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, e ela promoveu aí uma pesquisa, e o nome da pesquisa dela é Inteligência Artificial para acelerar o crescimento da América do Sul. Só para lembrar, o Brasil fica na América do Sul, beleza? Só para a gente contextualizar. Não se esqueçam disso, isso aí é muito importante. Então vamos lá, brincadeira. E aí ele vem falando aqui das soluções da Centro, né? Como que foi. E o que eu estou mostrando aqui, o que eu desejo que vocês entendam, você pode ver aqui no slide share. Você pode pegar, tem os slides aqui que você pode ir acompanhando. Ele vai mostrando aqui de uma forma bem interessante, bacana, bonito. E tem um PDFzão que você pode ler. Então pode fazer o download do PDF em português, inglês, espanhol, você escolhe aí, e aí você pode ver isso daqui. Eu vou colocar aqui, cadê? O slide share. Vamos ver aqui, vou voltar lá no início, são alguns slides, mas eu, pessoalmente, eu acho um produto muito legal da Century. Depois a gente fala sobre de quando é isso daí para vocês terem a contextualização. Primeiro eu vou falar, depois a gente volta na data que eu acho importante vocês verem. Como a inteligência artificial pode acelerar o crescimento da América do Sul? Eu acho interessante a gente pensar assim, o que eu posso fazer com inteligência artificial que pode me render alguma coisa? Aí os pesquisadores pensaram exatamente isso daí, eles pensaram nessa possibilidade e aí eles desenvolveram essa pesquisa e aí eles conseguiram coletar algumas informações e com base nisso daí fizeram essa apresentação. Essa apresentação daqui tem algumas coisas bem legais, né? Começa lá. O termo inteligência artificial refere-se a diferentes tecnologias que permitem que computadores percebam o mundo, analisando e entendendo dados e tomem decisões informadas, né? E aí ele fala quais são as três características, né, que a inteligência artificial provém. Então ele dá uma contextualização do que é a inteligência primeiro. Então você tem lá a capacidade de sentir, a capacidade de compreender e a capacidade de atuar. O sentir, né? O sentir, ele pode vir estar ligado à visão computacional, como é o caso do que a gente conversou na aula passada sobre, por exemplo, um controle de tráfego aumentando a velocidade da via ou diminuindo a velocidade da via, abrindo ou fechando sinais, né? Pode ser por visão computacional. Então, visão computacional é uma parte do sentir. O processamento de áudio também, como você pode falar, ok, Google, e o Google acorda, desperta e você começa a dar comandos, como você pode dar comando para os outros assistentes pessoais que existem, né? Você tem o compreender, que é o processamento de linguagens naturais, né? Então, o processamento de linguagem natural, o PLN, ele é muito interessante, que uma das características, e eu gosto de lembrá-lo sobre isso, que a gente pode falar que a tecnologia ela cria um gap gigantesco, né, entre as classes sociais e entre as pessoas. Porém, todavia, entretanto, eu também acredito que a tecnologia ela pode ser uma ferramenta que ela aproxime as pessoas. Eu conheço uma pessoa, ela é analfabeta, ela não sabe escrever. Para contar, ela conta nos dedos, mas muita dificuldade, não consegue fazer conta muito bem. Reconhece as cédulas e sabe montar o valor do dinheiro, mas ainda assim conta muito, tem muita dificuldade, é bem trabalhoso isso para a pessoa. Coisa que você naturalmente faz contar dinheiro, né, agrupar as notas, entregar para a pessoa, essa pessoa tem muita dificuldade.
E um belo de um dia, eu tava conversando com ela estava na minha casa, e aí ela pediu para colocar o celular dela na internet de casa, eu coloquei, e aí ela perguntou se eu tinha WhatsApp, eu falei que eu tinha, eu passei meu contato para ela, e eis que de repente surge um texto. E ela me manda um texto. E um texto, né, grandão. Ela escreveu, né, um monte de coisa. E eu lá olhei aquele texto e falei, caraca. E eu tenho uma característica que hoje eu tô mais aberto a essa possibilidade, mas eu era muito, né? Vamos colocar no passado, eu era muito restrito à ideia de mandar áudio. Hoje eu sou mais tranquilo, eu acho que o áudio funciona muito bem, é muito rápido, agiliza muitos processos. Quando você está atendendo muitas coisas, eu acho que o áudio resolve muito bem. Eu prefiro o escrito para facilitar pesquisas, para você voltar em um ambiente. Tanto é que, normalmente, em comunicações mais profissionais, eu posso até mandar um áudio, mas eu coloco os tópicos embaixo do que se refere àquele áudio para que eu possa pesquisar novamente e saber do que se trata. Então, isso daí para mim é muito importante. E ela mandou um texto e eu parei e fui conversar com minha mãe. E aí eu cheguei, mãe, mas a pessoa me mandou um texto, ela não sabe escrever. E você disse para mim que ela não sabia escrever, ela mandou um baita de um textão. Minha mãe ficou encafifada também, ué, mas ela realmente não sabe, ela não tem. Será que ela aprendeu, né? Pô, que legal, que bacana, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de encontrar essa pessoa novamente, eu cheguei até ela e perguntei: opa, tudo bem? É seguinte, você mandou aqui uma mensagem para mim, né? Ah, você viu, eu mandei, que legal, né? É legal, bacana. Mas deixa eu te perguntar, por gentileza, não me leve a mal. Você escreveu tudo isso? A ela, foi. Mas foi você? Mas você não disse para mim que não sabia escrever, menina? Aí ela olhou assim para mim, a pessoa olhou para mim e falou assim, deu uma risadinha. É que o meu filho me mostrou que tem um microfoninho aqui no teclado do celular que eu seguro, eu falo e ele escreve o que eu estou falando. É só eu falar direitinho o que ele escreve. O senhor não é o Processamento. único, não, tá, senhor? É. Eu queria Eu fiquei. interromper Não, eu achei maravilhoso, cara, quando aconteceu isso. Eu meu não, eu ex-patrão pessoalmente só não usava sabia. isso também. Que da hora. Eu, pessoalmente, eu não sabia da existência desse negócio. Eu achava que tinha no assistente do Google, né? Quando você dava um OK Google, ele ficava com o microfoninho lá, e aí você falava, mas eu não sabia que tinha no teclado. E aí eu descobri isso daí, e ela me mostrou, olha onde que é o teclado, você faz aqui. Eu falei, nossa, que bacana. E aí eu descobri isso daí. E eu acredito que a capacidade que a inteligência artificial tem nesse momento de tornar ela uma, uma pessoa que seja capaz de se comunicar, eu acho muito legal. Eu achei fabuloso isso daí. Então, a ideia dela poder falar comigo de forma escrita, e eu falei para ela que não precisava, ela podia mandar áudio, não tinha problema nenhum. Mas ela se sentiu tão orgulhosa de ter me mandado um texto, e aí sim eu percebi a capacidade de inclusão e eu acho que de transformar, de humanizar, né, o processo e deixar uma pessoa menos intimidada, né? Porque ela tinha vergonha de falar comigo, ela já tinha o meu contato antes, mas ela tinha vergonha de falar comigo porque ela só mandava áudio. E aí, a partir de agora, ela fala mandando texto. E isso para ela foi assim, abriu um mundo de possibilidades. Essa pessoa já tem netos e aí ela faz isso com os netos e aí ela fica admirada que ela manda escrito para os netinhos dela, manda escrito para os familiares, para os colegas e ela ficou super satisfeita e é uma coisa interessantíssima. E o que, que é isso? Processamento de linguagem natural. Isso é inteligência artificial. Então, reconhecimento de áudio, então, além de você ter o processamento do áudio, esse áudio é compreendido, né? E aí ele monta toda a tradução do que você fala. Isso acontece naturalmente com as traduções do YouTube, né?
E a gente tem aí a próxima etapa, que é o atuar. O atuar, né, tem voltando ainda no conhecimento, tem a representação do conhecimento também. E a terceira é o atuar, que temos aí a aprendizagem automática, que a gente falou, e os sistemas especialistas. E os sistemas especialistas é bem interessante. Eu estou fazendo uma disciplina na pós-graduação da FEG, que se chama Sistemas Baseados em Conhecimento, com o professor Matelli, atual diretor da faculdade. Muito legal, muito legal, muito legal. É, sistemas, é, sistemas especialistas é uma ferramenta bem interessante. É um sistema que ele foi, né, criado com base em conhecimentos de especialistas sobre um determinado tema. Então, por exemplo, a gente tem lá um tema, sei lá, conforto térmico. Vamos imaginar aí conforto térmico, já que no exemplo anterior, da aula anterior, eu falei de ligar um ar-condicionado num dia quente, né? Mas num dia frio, ligar um ar-condicionado não fica legal. Se o seu ar-condicionado tiver a capacidade de aquecer o ambiente, se torna interessante. Então, aí é um outro fato muito legal. Então, você consegue imaginar que um sistema especialista poderia fazer algumas coisas. Eu vi um sistema especialista que eu achei muito interessante. Esse aí vale muito a pena, além do conforto. Vamos pegar o tema pandemia, né? A gente está no momento que vamos utilizar isso daí ao nosso favor. Como que eu posso identificar se uma pessoa está com Covid ou não? Através de exames, certo? Mas existem algumas características que, se respondidas de forma afirmativa, a pessoa deve de fazer um exame para verificar se está ou não com a Covid. E como que eu poderia fazer isso daí? Poderia ser um sistema especialista. E eu vi um, né, muito interessante, bem simples, que a pessoa vai sendo questionada sobre a sua saúde, vão aparecendo perguntas e a pessoa vai respondendo se sim, se não, sim, eu tô, não tô. E aí é um sistema especialista bem interessante. Ele joga as perguntas, você responde, e no final ele diz se você tem ou não, ou se você deve ou não fazer o exame, né? Existem algumas características, por exemplo, a perda do paladar, a perda olfativa, cansaço, blá, 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 todos os temas, ele vai fazendo várias perguntas, ele vai amarrando isso daí, de tal forma que no final ele te dá um diagnóstico, que é um diagnóstico baseado nas perguntas que um especialista faria para você, que um médico faria para você, e aí ele daria aquela resposta. Então, o sistema foi automatizado, foi criado para isso daí. A aprendizagem automática, a gente tem vários exemplos de aprendizagem automática. Um dos que eu mais gosto são os carros autônomos, né? Carro autônomo é uma coisa bem interessante. O carro está dirigindo, surge algo novo no meio do caminho, ele continua, desvia, para, o que ele faz? Ele tem que saber tomar a decisão com algo novo que aconteça, né? Então, esse algo novo que acontece é uma coisa interessante. Isso daí, ele aprender com essas características novas. Então, quando acontecer novamente, ele sabe como reagir de forma correta. Então, aprendizagem automática, sabendo atuar. Isso daí, na minha opinião, são coisas bem interessantes que estão acontecendo. Então, dentro de cada uma dessas áreas de tecnologias da inteligência artificial, a gente tem algumas soluções. Os agentes virtuais, que eu acho que a gente tem muitos, né? Tem casos, agora principalmente, né? Ficou muito mais interessante. Você precisa, por exemplo, da segunda via de um boleto de uma loja. As lojas disponibilizaram os chatbots, né? Normalmente via WhatsApp, né? Que você vai lá, começa a falar e ele prepara tudo para você. Pernambucanas tem, eu já vi alguma coisa das Casas Bahias também. Magalu é fabuloso também para ter os assistentes virtuais que te ajudam para caramba, fora os próprios celulares com os assistentes que já vem nele, o Windows com a sua Cortana, né? Quando você falava, olá, Cortana, e a Cortana acordava, começava a ficar piscando e perguntava para você o que queria. Agora a Cortana, ela continua, mas a pegada do Windows mudou. Ela é um assistente que ela tenta facilitar as coisas, mas ela atua muito mais por trás, né? E não tão descaradamente na frente do computador como era antigamente. Análise de identidade, né? Então existem, como eu falei
na semana passada, a gente estava conversando, os celulares, né? Você aponta o celular para o teu rosto e o celular desbloqueia. Então, se você, sei lá, você acordou, teu cabelo tá bagunçado, mesmo assim ele consegue te identificar. Você colocou um óculos, apontou, ele consegue te identificar. Você tá de máscara, você coloca, ele consegue te identificar. Como que ele consegue te identificar, né? Então, essas características são muito legais. E aí você fala assim, nossa, é só para desbloqueio do celular, porque pode ser, por exemplo, impressão digital, perdão, impressão digital ou alguma coisa? Não. Vamos pegar o Facebook, né? Quando ele coloca lá uma foto, ele indica as pessoas, né? Ele começa a falar, olha, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E aí você para o mouse assim, você olha e fala assim, olha, isso aqui é fulano de tal, olha, isso aqui é fulano de tal. Mas como que ele identificou? Ele foi analisando cada uma daquelas fotos e criou a identidade, né? Ligou com as fotos da pessoa e conseguiu cruzar e falar, olha, essa foto daqui é do Zezinho, então esse aqui é o Zezinho, e aponta lá para o perfil do Zezinho. Isso daí é muito interessante, né? A gente tem robótica cognitiva, né? A capacidade de identificar algumas coisas, uma robótica mais inteligente, análise de discurso. Assim, eu acho que a análise de discurso vai ser uma coisa muito interessante. Acho que a gente pode esperar, porque a gente está aí no meio do processo eleitoral americano, né? E vai ser muito interessante. Analisar os discursos e tirar os pontos e pegar as referências e ver o que a pessoa quis falar, cruzar com informações. Eu acho que a gente vai ter várias coisas nessa área para daqui a alguns dias, né? A gente tem os nossos sistemas de recomendação. Quem tem Netflix aí vivencia a experiência ótima de um sistema de recomendação, Spotify, YouTube. É incrível como o ambiente é criado. Até o próprio Facebook, utilizo ele como um belo de um exemplo. Apesar de não gostar, nem querer utilizar, não sou fã, mas eu reconheço as técnicas de qualidade na área de informática. Eu não estou nem querendo saber se está comprando, vendendo dados, eu só estou falando do que fazem de bom, né, na informática. E Pessoal, aí o depois eu sistema... vou... Desculpe, sem querer quebrar Pode sua linha falar. de raciocínio. Não vou quebrar sua linha de raciocínio. Depois eu vou fazer um adendo a tudo isso que o senhor tá falando, né? Perfeito. Uma adição construtiva à aula aí depois. Te cobrarei. Demorou. Gostaria muito. E aí o que acontece? Os sistemas de recomendação... Eu gosto muito de ouvir os sistemas de recomendação do Spotify e ler sobre, né? Existem muitas pessoas que estavam comentando, né? E aí vários comentários sobre, eu estava pesquisando sobre ele para aula, e aí eu vi muitas coisas que, por exemplo, um comentário, um post muito interessante, né? De uma banda de música alternativa, não é uma banda que normalmente você ouviria, por exemplo, numa festa da cidade, ou estaria num domingão do Faustão qualquer aí, estou generalizando, né? Programas de auditório. Mas você tem uma banda que tem um tipo de música muito específico. E eles estavam comentando que após a inclusão do perfil deles no Spotify, onde eles colocaram as suas músicas, disponibilizaram as suas músicas no Spotify, a visibilidade deles se tornou uma coisa absurda e eles não acreditavam que poderiam viver de música, e hoje eles podem viver de música porque conseguiram alcançar níveis absurdos. E aí depois eu vi um outro comentário explicando que o Spotify ele recomenda baseado em seus gostos, mas ele faz algumas experimentações interessantes, né? Aonde em alguns momentos ele te prover alguma coisa que você pode achar que não tem nada a ver contigo, e esse nada a ver contigo é muito legal, porque na verdade tem alguma coisa a ver contigo. Porque todas as outras pessoas que ouviram essa música, que tem um perfil similar ao seu, gostaram. Então existe uma probabilidade de você ouvir e gostar também. Então, um sistema de recomendação é muito útil. Eu sempre falo muito de lojas, né? Esses grandes players aí, Amazon, Americanas,
Magazine Luiza, qualquer loja dessa grande online, né, eles utilizam os sistemas de recomendação. Eles falam, né, de uma forma um pouco mais delicada, as pessoas que viram este produto também consultaram este daqui. As pessoas que compraram isso também compraram tal coisa. E automatizam o processo de envio de mensagens com propaganda, né? Eu sou um ávido analisador de propaganda. Eu combinei com um colega, né, um colega que não gosta de comprar na loja Americanas, ele não curte, e eu gostava, antes dela virar um marketplace, eu gostava muito. Quando era entrega por ela, não por terceiros, etc e tal. E aí a gente combinou, a gente trabalha junto aí há muito tempo, e a gente combinou de ver as propagandas que a gente recebe das lojas americanas. Então, quando chegava uma propaganda, eu pegava, levava o meu notebook, colocava do lado do dele e a gente ficava olhando. Um determinado horário do dia, dia da semana, a gente ia lá e olhava a propaganda para ver se os produtos ofertados eram os mesmos. E a gente teve uma incrível surpresa. Sim, existem alguns produtos que são incomum, mas existem vários produtos que não são. Tem um conjunto de produtos que entrou em oferta, então, sei lá, agora a Consul pagou via um contrato, uma promoção para que a Americanas ofertasse o produto deles para vender mais. Um lançamento, fizesse propaganda do lançamento de uma geladeira nova, por exemplo. E aí, beleza, vai chegar a propaganda da geladeira. Só que junto com essa propaganda da geladeira virá outros produtos. E incrivelmente, hoje a propaganda é direcionada. Tanto é que cada um recebe um conteúdo específico. É propaganda direcionada. Então você tem um sistema de recomendação muito, muito, muito interessante. Visualização de dados eu nem vou comentar, porque eu já falei muito, eu sou um fã das dash de visualização de dados. Não adianta você ter um conjunto de dados se você não consegue vender isso para a sua diretoria, para a sua chefia, para os acionistas da empresa, para os donos do negócio, para quem mexe com dinheiro. Então o cara não quer ver o dado bruto, ele quer ver um gráfico bonitinho que mostra alguma coisa que ajuda ele a entender, compreender e visualizar melhor a solução a que ele está gastando ou está querendo investir, né? Tá imputando dinheiro no negócio de alguma forma e ele quer ver os dados que provam que aquilo vai ser útil ou não. E isso daí cria um atrativo muito interessante. E já é comprovado, você pode pegar um gráfico e colocar ele, fazer um gráfico padrão Excel com aquelas barrinhas vermelha e roxa, sei lá que cor, feio, e fazer um gráfico todo bonito, o mesmo gráfico, ele tem impacto diferente nas pessoas. Então, quando você trabalha com umas ferramentas de visualização de dados, você consegue transformar a ideia e você começa a utilizar a técnica do storytelling, né? Você começa a contar uma história. Os dados deixam de ser apresentados de forma gráfica simplória e eles começam a ter um fluxo de pensamento que vão te levar do início ao fim, aonde a pessoa deseja que você chegue e aonde você deve de chegar. E os dados contarão uma história. Então, a visualização de dados baseada principalmente em storytelling é uma coisa muito legal, né? A contagem de história através dos dados é uma coisa muito bacana. E você vê normalmente isso em grandes pesquisas jornalísticas, né? Você vê que o jornalista vem contando uma história, principalmente jornalistas investigativos ou jornalistas de dados, né? Eles vão analisando uma história com base nos dados, vão montando os tais infográficos, né? E aí você vai olhando os infográficos e vai fazendo assim, nossa, entendi. Isso é o objetivo, trazer você para dentro do contexto dos dados, sem você ter os dados e estar olhando os dados crus, né? Ou você rodar consultas em cima, ter que ter o conhecimento de SQL, de alguma outra ferramenta para fazer pesquisa nos dados para tirar insights. Não, os insights foram criados, tirados e demonstrados de uma forma harmônica, através da visualização de dados e principalmente usando as técnicas de storytelling, que eu acho que são muito legais, né? E aí a gente tem aí alguns dados bem interessantes, né? Por que agora, né? Por que agora a convergência de vários avanços em tecnologias e mentalidades, né? Vamos ver aí o que está dando de interessante, né? Supercomputador mais rápido é 4 vezes mais rápido que o cérebro humano. Então,
Eu falo, caraca, ele processa muito rápido uma informação. Até 2013 a gente tinha 4,4 zettabytes, né? Só que em 2020 a gente está com 44. Se você for ver, a gente tinha 10%. Cresceu 90% do total de hoje, estávamos aí há 7 anos atrás. E aí a gente vê que os dados provam que a gente está gerando muita, né? O que a gente está vendo agora está provando que a gente está gerando cada vez mais dados que podem ser utilizados e trabalhados. E como eu falei, a gente tem que ter uma base de dados grande para a gente poder tirar predições futuras, baseando, obviamente, em análises passadas. A gente não consegue fazer nada do nada, né? Vou criar do zero. Não é criar do zero. Criar do zero demanda muito processamento, muita ideia, que é uma característica humana, mas mesmo assim o ser humano ele se baseia nas suas vivências e experiências para que ele possa gerar isso daí. Antes de continuar, eu só queria ver com o Vinícius se ele gostaria de falar agora, antes que a gente mude bastante, né? Não, era só obviedades, né? Eu acho que todo mundo que eu vou falar, provavelmente todo mundo sabe. Eu acho... Mas lembre-se, o Chaim fala que o óbvio deve ser dito. Ah, verdade. Bem observado. Em relação ao que o senhor tinha dito do Google lá no começo, sobre o Google abrir uma pizzaria, eu estava acompanhando dos N podcasts que eu acompanho via Spotify, né? Um deles foi um rapaz, eu acho que o pessoal, inclusive, ele ficou bem famoso, né? O pessoal aí provavelmente vai conhecer, que é o Samidana, que é aquele... Ele mexe com finanças, né? Mercado financeiro e tudo mais. E ele relata que ele ficou um tempo no Google e ele fala que hoje, com o nível de dados que o Google tem e com a abrangência do Google, daí ele, enfim, discorre sobre o fato de o Google só deu... O Google é basicamente um Linux para celular, o Google só deu certo porque o Google, o Android já vinha no celular, né? Se as pessoas tentassem instalar um Android no celular, talvez o Google não tivesse dado tanto certo, como o Linux não deu, né, para o usuário final, basicamente, não como o Windows, né? E vai discorrendo sobre isso, e tem um ponto que ele vira e fala que hoje, com o nível de informações que o Google tem, se ele tentasse abrir qualquer coisa, pizzaria, o Google vai agora ser um centro de pizzaria, o Google agora vai virar um iFood da vida, entendeu? Ele conseguiria. Ele quebraria todos do ramo, ele assim, engoliria todos, ele não precisaria nem comprar. Ele, com nível de dados e com entendimento do usuário final que o Google tem, ele faria isso e, assim, varreria o mercado em dias. Isso é um fato, né? E ninguém para observar isso porque é uma coisa que, assim, a gente não tá muito acostumado. A prática predatória de empresas, a Amazon já vem vindo fazendo com o Raw Food, né? Comprando outras empresas do ramo. Vou entrar num ramo, se a empresa não quer vender, se o meu concorrente não quer vender a empresa para mim, eu vou lá e crio um melhor, engulo ele, eu tenho mais informações, consequentemente mais dinheiro e tudo mais. Então, se o Google cismar em fazer alguma coisa, em qualquer coisa o Google vai ser bom. Porque o Google sempre tem os melhores engenheiros, as melhores mentes, as melhores cabeças. Vinícius, eu não sei se eu tô viajando, né, se eu tô esquecendo de alguma coisa. Por acaso não é aquele filme dos estagiários, que o cara vai ser estagiário do Google, que aí o negócio dele, que ele fala que vamos fazer alguma coisa on the line, vamos colocar on the line, a tradução ficou on the line, né? E aí eu sei que no fim, eu acho, se eu estou bem lembrado, se for esse filme realmente nos estagiários do Google lá, que eles foram solucionar o problema de uma pizzaria. E aí usaram a ideia de automatizar os processos da pizzaria para enganjar mais pessoas dentro da pizzaria e fazer aumentar o lucro da pizzaria. Eu acho que foi no filme que deram um exemplo desse tipo. Que eu saiba, tem 2 desses filmes, né? Tem o novo e um antigo, né? Os estagiários antigo também. Mas eu por acho que é isso que bem eu por estou aí. confundindo. Eu Eu acho que acho é que bem por tem aí, sim. sim. Então. Mas o resumo é esse, senhor. É só uma extensão daquilo que o senhor tinha falado.
Eu costumo falar que, por exemplo, a gente acha bonitinho, o Google tem um histórico de navegação nosso. Se eu for para São Paulo e voltar com a internet desligada, entendeu? Só com o celular ligado, o Google consegue ver a geolocalização, pegar a localização de boa, Consegue. entendeu? Sem precisar de internet, enfim. E isso a gente está disponível. Então, eu costumo dizer que se isso a gente consegue ver, imagino que a gente não consegue ver, entendeu? Porque na internet nada é É, deletado, né? Nada da internet é nada. deletado. Isso a gente fala em desenvolvimento de sistemas, né? Quando a gente está conversando, você não apaga. Pois é. Você oculta, Você você pode ocultar para oculta, você, né? Você entendeu? desabilita, você muda o status, né? Exatamente, exatamente. Muda o status. Eu acho que isso é Exatamente isso. verdade. Você estava falando, cara, e eu estava aqui viajando, né, nos pensamentos. Tem, eu tenho uma história bem interessante. Eu acho que é, esse colega vai me permitir utilizar o nome dele. É o professor Rogério Rain, que foi orientador do nosso querido professor André, nosso excelentíssimo senhor diretor, foi orientador de doutorado dele. Rogério é um grande amigo, né? Eu gosto muito dele, eu tenho um carinho especial por ele. E ele estava contando uma experiência. Ele mora em Pindamonhangaba. E aí ele estava contando uma experiência que ele teve, que ele achou muito estranha a experiência. Ele disse que ele estava na casa dos pais e ele falou, ele estava conversando com os pais dele e o pai dele estava pedindo para ele ver alguma coisa, um móvel, alguma coisa assim, um determinado produto. E aí ele falou: não, pai, pode deixar, eu vou ver para você. Mas aquele assim, eu vou ver, entendeu? Não se preocupa, não vai ser agora, mas eu vou ver e daqui a pouco, um mês, daqui a pouco eu compro. Não vai ser, eu não vou sair agora, vou lá comprar e vou trazer, né? Ele falou: vou ver. E aí passou, ele saiu, disse que estava com o celular ligado, estava com a rede ligada, Bluetooth, estava com tudo acionado. E ele não se ligou nisso. E aí ele chegou, passou, de repente ele sentiu o celular vibrando, ele olhou, tinha uma propaganda falando que tal loja, sem mencionar nomes, né? Ele não falou para mim, tal loja tem o produto que você quer, exatamente o produto que o pai dele estava querendo, mandando o preço e Pois falando que é. estava em promoção. Acho que todo mundo, das 22 pessoas que estão aqui na sala, acho que a grande Já maioria deve tiveram ter. alguma experiência assim, né? Exato. Eu conto um caos, né? Aí é um caos. Eu estava trabalhando um dia de noite e aí a minha digníssima me manda um link falando: olha que bonito esse vestido. Você acha que ficaria legal em mim? Aí mandou o link. Eu olhei e falei assim: deixa eu clicar para ver. Cliquei, abri, olhei. Nossa, legal, gostei. Ela mandou um outro, eu falei: gostei mais desse. E fechei. Só isso. Não fiz mais nada, juro para você. Fechei, não fiz mais nada. O outro dia, fui para aula. Ao começar a aula, iniciou, eu estava conversando, fui mostrar um site. E aí eu abri e o site tinha aquelas barras laterais com propaganda. Adivinha o que estava aparecendo nas barras laterais? O vestido que eu tinha falado para ela que ficava mais bonito. Pois é. Para a maioria das pessoas pode não, só para Ô fechar. Vinícius, em detalhe, eu estava num computador no serviço e eu estava no meu particular utilizando para dar aula. Não era a mesma máquina. Não, mas o senhor. São detalhes importantes que eu acho que Com tem que ser certeza, com mensurado, né? certeza. É que a gente perde o senso. Eu acho que tem um rapaz que diz que a tecnologia tira os sentimentos das pessoas, né? Então quando a gente vê um negócio desse, ouve, tipo, agora na aula, 5 segundos depois a gente já esqueceu, porque é tanta coisa. Então, tipo, nem fica mais absurdo. Nem é mais absurdo esse tipo de coisa. Mas, só pra ter noção, isso é possível graças a um exemplo prático. Acho que a partir do iPhone 6, se não me engano, a Apple adicionou o chip H1, chama H1 o nome do chip. E a função dele é executar o Hey Siri, que é para ligar a Siri. É um chip que fica escutando, entendeu? Ele faz todo o processamento ali. Então, assim, as empresas, elas. E o iPhone 6 é de 2014, se não me engano. Então, as empresas, desde lá de trás, já estão investindo em tecnologia para capturar a voz em tempo real, para
para lidar com isso, entendeu? Então não é uma coisa, não é, por mais que seja obviedade, não são coisas, não são poucas coisas, entendeu? A montanha de dinheiro que Facebook, YouTube, o próprio Google fazem só com esses chips que captam voz é muito, entendeu? Muito dinheiro. Tem um sócio meu que disse que, eu gosto disso porque assim consegue aparecer os anúncios que eu gosto, entendeu? Já que eles estão me espionando, pelo menos eles mostram os anúncios que são mais próximos relevantes, porque eu odeio ver anúncio que não tem nada a ver comigo. Faz sentido, mas assim, é essa a intenção, entendeu? É ficar gostosinho pra você não perceber que você tá sendo basicamente espionado. Eu conto uma história sempre, quando a gente está falando desse tipo de informação, eu conto a seguinte história. O suporte deixou de ser algo tão simples. Por quê? Porque quando, há muito tempo atrás, eu trabalhava em suporte, a pessoa ligava para mim, aí ela falava assim, nossa, eu estou com um problema aqui na minha máquina, assim, assim, assado. Eu falava, bem, você pode rodar tal programa, assim, que vai resolver e eu vou te indicar passo a passo aí o que você deve fazer. Sem acesso remoto, sem nada, pelo telefone, né? O que eu fazia? Eu sentava em frente do meu computador, eu abria o navegador e falava para a pessoa, abre o navegador, digita aí ferramenta X. Aí ele digitava a ferramenta X, dá Enter. Clica no terceiro link que apareceu. Eu não posso mais fazer isso hoje, cara. Hoje não é mais possível fazer algo disso. Por quê? Porque é direcionado, né? Então, para mim, pode aparecer no terceiro. Para a pessoa, pode aparecer na outra página, porque não faz sentido para ela aquele negócio. Ela não é do meio, ela não é dessa área. Então, hoje eu tenho que mandar o link exato do que eu quero para a pessoa. Olha, tô te mandando o link, acessa isso daí. E aí, ou se não, passa o site exato e fala onde a pessoa deve de clicar. Não dá mais para fazer assim, é o terceiro item lá na pesquisa do Google. Não tem como fazer isso mais. Porque para mim aparece diferente para você. E isso daí é uma prova muito interessante que você pode fazer. Você pode pesquisar alguma coisa muito comum na sua vida que você normalmente gosta de, sei lá, música, tecnologia, sei lá, anime, jogos. Você pesquisa numa aba autenticada onde você está com o teu usuário lá no Google. Abre uma aba anônima e faz a mesma pesquisa. Compara as duas páginas para ver os resultados. Só dessa forma você já consegue notar que não aparece a mesma página, então não aparecem os mesmos resultados e tem propagandas direcionadas em cada uma delas. E isso é muito importante. A gente está vivendo no meio que os nossos dados eles são muito valiosos. Quando você vai numa farmácia, e aí eu volto, né, a comentar sobre alguns conhecidos que eu tenho conhecido que não fornece o CPF por nada. Não fornece. Eu falo, não. Qual o CPF do senhor? Para que você quer? Eu sou assim. Não é para que você quer? Não, eu quero aqui para ver se você tem desconto. Eu não quero desconto, não. Mas por quê? Porque o desconto que você recebe, ele é atrelado a alguma coisa. Nada é de graça nessa vida, né? Então, o desconto que você recebe, por exemplo, quando você está passando o seu CPF na farmácia, você está vendendo seus dados para a farmácia e a farmácia está passando seus dados para a farmácia e a farmácia está vendendo seus dados para, por exemplo, uma rede de saúde analisar e ver, ou para dados estatísticos, qualquer coisa. Se você passa, por exemplo, o código lá, como a gente já comentou na aula anterior, passa lá o código da tua, sei lá, da tua Unimed. Vamos pegar Unimed, que é comumente ouvido aí. A Unimed tem umas associações bem interessantes. Por que você ganha desconto quando você é da Unimed? Por que você tem esse maldito desconto? Tem alguma coisa estranha aí que ficou esquisita, né? Se é um desconto que está sendo dado, deveria ser dado sem eu ter ou não ter. Ou se eu tivesse, eu falo, eu tenho, eu mostro a carteirinha, eu falo, ó, esse daqui sou eu, aqui está o meu documento, prova que eu sou eu. Beleza? Pode me dar o desconto. Não preciso inserir nenhum dado. Por que é preciso inserir o dado? Porque, na verdade, esse desconto daí é o preço que é pago para passar as informações do que você está comprando para a operadora de plano de saúde. Então,
seus dados são vendidos, você é manipulado. Isso aí é uma outra forma de ganhar dinheiro, é uma negociação que a gente pode, aí entra em outro ponto que eu falei que hoje eu não quero, não estou no ânimo e nem no espírito de discutir isso agora. Eu acho que é importante, mas vamos falar das coisas boas por enquanto, mas que esses dados são negociados, e aí entra um quesito muito importante de manipulação de informação, eu acho absurdo. Por exemplo, Mercado Livre, Mercado Pago, né? Você intermediar a compra de alguém. Eu acho isso daí fabuloso, cara. E aí você pode pensar assim, como que isso daí me dá dinheiro? O cara pega assim, eu pago para você, você segura o dinheiro, a pessoa envia o material, responde para mim, ó, chegou o material da outra pessoa que você comprou, chegou, tá legal? Tá, então eu pego e te entrego o dinheiro. Eu vou lá, ó, toma o teu dinheiro aqui, ó, o dinheiro tá aqui, a pessoa lá recebeu, tá tudo jóia. Só que esse delay de você receber de um lado e passar o dinheiro para o outro, o que acontece? Abre margem para muita coisa. A gente já discutiu muito, né? Muitas conversas. O que você acha que acontece, já que a gente está batendo papo, né? A nível... Isso foi uma pergunta? É uma pergunta. O que você acha que acontece? O que essa empresa que intermedia a venda para garantir a segurança que eu receba o produto, seja o produto que eu comprei, e a outra garantia que eu tô com dinheiro, você pode enviar o produto, a pessoa me pagou, pode mandar que você vai receber. Então, assim, é bom para o vendedor? É ótimo, porque o vendedor tem certeza que vai receber. É bom para o comprador? É ótimo, porque o comprador também tem certeza que se o produto chegar ruim, ele reclama, devolve o produto, o dinheiro dele retorna na mão dele. O que esses players de intermediar vendas, eles ganham com isso? Eles ganham o tempo que você deixa o dinheiro com eles, né? Então eu posso manipular, eu posso pegar o dinheiro e investir. Eu faço investimentos, compro alguma coisa. Se você pegar um cara bom de manipulação de bolsa, ou comprar ação, ou né, investir em rentabilidade, que seja um dia de poupança, cara, que seja centésimos que o cara consiga, para ele já está ótimo. Já é um dinheiro que ele está ganhando. E se você pega isso com uma pessoa, é pouco, mas com milhares de transações, você começa a notar que isso daí dá muita grana. E aí você automatiza e melhora os investimentos e você começa a perceber outras coisas. Você pode aumentar, diminuir o tempo, dependendo do tipo do vendedor lá, do tempo que você retém o dinheiro da pessoa, portanto, por X dias, e isso daí você manipula e você ganha em cima. É muito interessante. E essas manipulações, não pense que é feita assim, peraí, o Cristóvão fez uma compra. Peraí, vamos pegar o dinheiro dele, deixa eu ver no que vou investir. Esquece, cara, não é pessoa. Isso aí são todos processos automatizados que estão analisando o mercado para ver. Deve ter alguma pessoa que deve dar os pitacos lá por trás. Óbvio que tem que ter um analista de investimento, mas você não vai ter o cara para ver da onde vem, para onde vem. Ele sabe quanto que tem, coisas são melhores, ele tem um dash muito bom para poder visualizar as opções e ele investe. E tem um sistema de recomendação por trás dizendo, invista em tal ação porque é melhor, ou em tal produto porque é melhor, e você vai ter rentabilidade de tanto tempo aí, você vai poder manipular e ganhar dinheiro com isso. E é essa a grande sacada. E é assim que você consegue. Os caras literalmente programam o mercado, então os caras literalmente programam o mercado financeiro. Os caras trabalham em cima de aftermarket, os caras, tipo, tá comprando hoje, o pregão já fechou agora, entendeu? Mas o aftermarket já aponta para amanhã, e o cara vai ter um puta dashboard mostrando que amanhã as chances dele colocar nisso. Enfim, cara. Enfim, isso aqui dá conversa para entendeu? Mas é muito interessante esses pontos. Eu lembro que eu conversei com um colega, ele é um empresário aqui da cidade de Lorena, engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica e está fazendo doutorado em engenharia mecânica, atua até hoje, tem algumas coisas aí, vários empreendimentos, e o filho dele trabalha com tecnologia. Eu gostaria muito de conhecer o filho dele, eu ainda não tive a oportunidade, é um grande amigo, um querido amigo, e ele estava comentando que o filho dele trabalhava numa empresa, que essa empresa ela fazia a locação, e eu acho que eu já cheguei até a comentar contigo, né? Que ela fazia locação ela fazia hospedagem de servidores, né? Então ela era o intermediário. Eu chegava assim, falava para ela: olha, eu estou com o meu site aqui e eu quero colocar o meu site no ar. Eu quero alugar aí um espaço no teu servidor. Ah, beleza. Ele procurava e me passava um preço e eu colocava o meu site no ar. Desse jeito.
Só que aí o que eles começaram a desenvolver? Esse cara, o filho desse meu amigo, ele desenvolveu uma solução bem interessante. Por quê? Ele começou a analisar que em determinados momentos do dia, alguns destes grandes players, tipo a Amazon, né, como fazia promoção de servidores. Então ele falava assim, eu tô com um servidor aqui que está com desconto por tantas horas. E ele pegava e falava assim, e se eu passar agora essa máquina desse meu cliente para esse servidor? Ele fazia o live motion lá, né, mudava a quente a máquina, ninguém percebia, mudava de lugar. Só que isso aí rendia pouco dinheiro. E aí ele olhou e falou, cara, eu consigo automatizar esse processo. Eu consigo pegar e falar, ele fazer um dash para ficar analisando isso daqui, ele fica coletando dados da onde tem os servidores mais baratos e eu consigo mover os meus clientes para lá. Eu sei que ele fez isso daí, o negócio deu tão certo, mas tão certo, né? Ele passou o projeto para o chefe topou a ideia. Ao término do projeto, eu sei que ele foi agraciado com um belo presente, né? O chefe dele pegou a equipe e levou para passear aí num resort no topo de uma montanha aí com neve, um final de semana com tudo pago para eles. E aí passaram lá um finalzinho de semana lá, daqueles que você sonha em ter na tua vida e você nunca terá, se você não fizer uma descoberta dessa, né? E foi, Pelo cara, uma mínimo, o coisa cara que desse faz tipo. isso vira renda passiva pra ele, né? Pelo menos. Não é uma Exatamente. coisa pra ficar parada ali gerando dinheiro. A economia que foi gerada foi absurda. Ele gerou uma economia tão grande que o cara falou: olha, eu vou gastar com isso daqui, mas para mim não vai ser nada, cara. Eu tô dando de presente para vocês e tô sorrindo. Por quê? Porque eu tô entrando muito dinheiro. Só esse tempo que eu tô aqui, ó lá, moveu todas as máquinas para aquela promoção lá e eu tô ganhando que seja centavos. Eu tô deixando, porque o preço que eu tô cobrando do meu cliente final é o mesmo. Eu não estou mudando para o cliente, mas eu estou economizando. Então eu estou colocando em determinados locais que fica mais barato para mim. Eu nunca passo do valor que excede lá do cliente. E aí acabou, ganha dinheiro. Então são técnicas muito interessantes que usam um algoritmo que fica analisando. Obviamente é um algoritmo inteligente, e aí a gente começa a analisar que, sim, inteligência artificial dá dinheiro. E gera muito dinheiro e faz muita diferença se a gente for passar e entender tudo isso daí. Uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que imaginar e pensar dá uma olhada nesses dados aqui. Eu acho que um dos dados que eu acho que mais legal é o último aqui no cantinho, né? Falando lá que menos de 1% do mundo conectado à internet em 95. 40% do mundo conectado à internet em 2016. Quantos por cento será que estão conectados à internet hoje? 2020, em plena pandemia, que tudo está online? É uma boa pergunta, né, cara? A gente deve ter esses números atualizados aí dentro de algum tempo, mas indiscutível, né? Então, a grande ideia da inteligência artificial, né? O que nós temos aí? A gente vai ter algumas coisas que vão ser aprimoradas, melhoradas e logo vai atingir alguns aumentos expressivos, né? De ganho de grana, né? A gente tem aí a longo prazo, né? A gente tem uma visão lá na frente que o que a inteligência artificial vai promover de economia para alguns, né? E aí, nesse caso, a gente está falando das pessoas que estão se utilizando. Eu vou continuar pagando a mesma coisa pelo meu servidorzinho hospedado, mas o cara que automatizou o processo, que move meu servidor de máquina em máquina, economizando centavos ou dólares, né? Cents ou dólares lá no meio do caminho, isso daí para ele vai gerar uma diferença muito considerável. E a gente tem um monte de informação legal, e eu gosto muito da análise desse gráfico, né? Esse gráfico é bem legal, ele está com uma atualização aqui, os dados de 2016, né? Até 2016, a América do Sul precisa encontrar uma solução sustentável para o seu lixo, para o seu baixo crescimento econômico. E isso aí é interessante. Nesse momento, a gente está vivendo um ponto fora da curva. Vamos extirpar o momento pandêmico e vamos
para antes, né? E aí você começa a analisar lá, olha só o crescimento que estava tendo aqui, né, na América do Sul e o leste da Ásia e o Pacífico. Você via como que estava andando o crescimento para os países emergentes, né? Como que ele estava crescendo, uma coisa absurdamente diferente do nosso. E aí a gente vê aqui um desempenho recente para a América do Sul, né? E aí você vai analisar aqui a América do Sul. Aí você tem o amarelinho sendo Argentina, o Brasil sendo laranjinha, e aí você vai vendo o que está acontecendo, né? Em alguns momentos, você tem alguns momentos de crise, você está vendo aí que o desempenho cai, né? O PIB ele se torna negativo. A gente tem uma refração, né? O valor econômico do Brasil caiu, ficou pobre, perdeu. Ele não cresceu, ele diminuiu, retraiu. E essa retração é muito complicada e a gente deve, obviamente, entrar nesse período. Se a gente chegar aqui em 2020, esse negócio deve estar bem para baixo para muitos, mas é interessante a gente ver isso daqui, que a gente tem alguns países que eles continuam, podem estar crescendo menos, né, mas eles estão crescendo. Já diferente dos nossos, que, né, os irmãos Brasil e Argentina, eles estão passando por uns perrengues meio complicado aí. Analisando aí os gráficos que se tem, né, de informação que essa pesquisa nos provê, você consegue ver a produtividade aí total dos fatores, e esses índices marcam uma coisa muito interessante para a gente, né? Você vê aqui produtividade na América do Sul em baixa, está caindo, e o atraso na produtividade. Então você vê como que a gente está ficando atrasado, né? A gente tem algumas coisas aí que tá complicado em comparação com os emergentes, que aí são os como é? Da Ásia, etc. Você tem algumas coisas que eu gosto muito de analisar e entender um pouquinho que o modelo padrãozão que a gente tem é assim, você tem o capital, você tem o trabalho implementado, e aí você tem o crescimento nisso daí. Só que existe agora a ideia de você colocar junto de todo esse processo, fazer uma adaptação e incluir inteligência artificial. Quando você inclui inteligência artificial, você vai ter um aumento significativo no PIB, né? Que você vai ter uma receita maior, um crescimento maior. A inteligência artificial gera crescimento através de 3 canais, segundo a pesquisa, né? Ela vai ter lá através da automação inteligente, aumento e difusão da inovação. E aí você tem que a automação inteligente, obviamente, ela vai vir de uma forma muito mais vertente. A gente já estava no processo da terceira revolução industrial, que era a automatização dos processos industriais, só que agora a gente vai ter alguns processos que antes eram pensados de forma de serem impossíveis para uma máquina fazer, porque ora alguma coisa estava aqui, ora estava aqui, ora estava aqui, ela não conseguia se ajustar. Agora você pode ter uma câmera fazendo visão computacional, identificando aonde ela tem que realmente se posicionar. Então, é uma automação que se utiliza da inteligência artificial para poder fazer esses ajustes e correções necessárias. Por exemplo, imagina uma linha de produção, onde uma linha de produção de garrafas de refrigerante, né? PETs de 2 litros. Aí, em um determinado momento, uma garrafa está indo na linha de produção e ela tomba. Essa garrafa, quando tomba, sai da linha de produção como expurgo, ela não é contada. E se você tiver um momento que você consegue analisar aquilo, vem um braço e no decorrer pega a garrafa, coloca ela de pé para continuar o processo, e aí já analisa, né, tirando por sensores para ver se ela está na quantidade correta. As garrafas que são enchidas, elas não chegam na quantidade mínima necessária, ela tem que ter 2 litros, ela não pode ter menos de 2 litros, então esse aqui é o nível para ter 2 litros, se tiver abaixo, ela tem que ser devolvida. Pô, então tá vindo aqui, eu vou lá e injeto um pouco mais de refrigerante e deixo ela fazer. Por que eu tenho que deixar esse processo manual? E esse processo daí normalmente é manual, porque isso aí retira da produção, o cara vai lá, completa, coloca ela de novo lá no local e manda continuar. Então, esses processos automatizados, com alguma tecnologia inteligente que automatize mais o processo,
do que ele já é automatizado, tirando a necessidade de interação humana, com retrabalhos, né, com correções. Eu acho que é uma grande pegada, uma grande vertente, né? O aumento, a inteligência artificial permite que a mão de obra e o capital existente sejam usados de forma muito mais eficaz. Então, quando eu aplico uma automatização, né, eu automatizo um processo com inteligência artificial, não quer dizer que eu estou substituindo a pessoa. Quer dizer que eu posso liberar a pessoa para fazer algo que ela estava fazendo de forma repetitiva. Vamos imaginar aí um processo dentro do nosso meio para fazer uma amarração, né? Imagina que você é responsável pelo desenvolvimento de um sistema, e aí você desenvolveu o sistema e o sistema está rodando. Tá belezinha, mas você é responsável pelo sistema rodando. Então, todas as correções, né, que são necessárias, você fará. Agora, imagina o seguinte: todo dia você tem que fazer backup dos dados, porque você é responsável pelo sistema, então você tem que fazer backup da tua base de dados. E aí você pega todo dia, determinado horário, você para o sistema, faz um backup dos dados, copia ele em outro local e blá, 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 né? Fica fazendo isso aí todo dia. Quantas horas por dia você gasta? Ah, eu gasto 1 hora por dia. Ok, você gasta 1 hora por dia. Você trabalha 8 horas por dia, então quer dizer que 7 horas por dia você realmente trabalha, 1 hora você faz backup. Se você contar que você trabalha 40 horas por semana, quer dizer que você trabalha 35 horas por semana, 5 horas você faz backup. Se você for acumular esse tempo que você gasta fazendo backup, você vai perceber que você gasta muito tempo da tua vida fazendo backup. E eu acho que isso daí é interessante? É necessário. Mas e se você automatizar o processo de backup? E você só gasta alguns minutos conferindo quando ele emite um alerta de erro. Ou, quando der erro, você executa o processo manual. Se você conseguir baixar de 5 horas por semana para 1 hora por semana, você teve um ganho absurdo. Você ganhou 80% do teu tempo aí. Então, você consegue ver que automatizando de forma inteligente, analisando para ver se teve erro, você coloca um algoritmo para testar, verificar, isso daí faz com que melhore a tua vida. E se você conseguir fazer com que cada vez menos você tenha as interações de processos repetitivos, você vai ver que literalmente vai aumentar muito mais a tua capacidade de fazer outras coisas e ganhar dinheiro com isso. Uma outra possibilidade, se você gasta 1 hora por dia fazendo um backup, você automatiza esse processo e você não precisa mais olhar para ele, a não ser que aconteça alguma coisa, emita um alerta, você pode investir 1 hora em estudos, e aí você pode tentar fazer alguma coisa melhor, ter um aprendizado de uma outra linguagem, de uma outra tecnologia, de alguma outra coisa que possa trazer um produto melhor para a tua empresa, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Difusão da inovação. Inteligência artificial provocará inovação adicional e estimulará todos os setores ao se difundir pela economia. Eu sempre sou ligado no IoT, a gente já comentou na aula passada. Imagina lá uma via toda inteligente, não basta a via inteligente, mas imagina os carros inteligentes, que um consiga se comunicar com o outro, então você tem o IoT funcionando de uma forma absurda, e se você pensar nisso, você pode pegar agora e olhar. Por que eu preciso dirigir? Eu posso ter um carro autônomo porque ele é sensoriado todo o caminho que eu sigo, ele consegue identificar os veículos que estão ao redor dele e eu posso ficar tranquilo. E esse trajeto que eu gasto da minha casa até o meu trabalho, que eu sou levado de carro, eu não vou mais guiando o carro, eu posso utilizar, se eu estiver conectado, para fazer outra coisa. Então, essas ideias que surgem são interessantes, né? E aí, cada vez mais você divulgando toda essa tecnologia, você começa a criar um ambiente coprodutivo. Então, quanto mais eu divulgo inteligência artificial, quanto mais eu divulgo a utilização, mais eu tenho de volta benefícios que vão fazer com que eu divulgue mais, que as outras pessoas divulguem mais, que isso vai se tornar algo mais comum e vai ser mais divulgado. Então, é um ciclo vicioso interessante.
Agora foi modelado aí o impacto econômico da inteligência artificial nos 5 países da América do Sul, que respondem a 85% do PIB dessa região, né? Então tem aí Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru. Vamos dar uma olhada aí, né? Olha só que interessante. O modelo que foi proposto, né, que eles analisaram com o impacto da inteligência artificial e sem o impacto da inteligência artificial é bem interessante. Então, eles estão prevendo aí um crescimento até 2035 em porcentagem, e aí ele tem lá o crescimento do valor agregado bruto, e ele está fazendo a estimativa. Você pode ver que dá uma diferença percentual muito grande nos países. E aí, por exemplo, o Brasil em si, se aplicar inteligência artificial na área, né, dos seus negócios, não somente do negócio, você vai ver aí um crescimento muito expressivo de 9 pontos percentuais, que se você for pegar assim, 9 pontos percentuais é uma coisa absurdamente grande, né? A Argentina teria 0,6, olha lá, o Peru teria crescimento de 1 ponto percentual, é muita coisa mesmo. Então, Chile e Peru teriam os maiores crescimentos percentuais do valor agregado bruto deles, né? É muito interessante que, se não investir em inteligência artificial, se a gente não colocar ela no nosso meio produtivo, a gente vai ter um problema muito grande acontecendo, e isso daí demonstrará que a gente vai ter uma fraqueza muito, muito severa na nossa economia. E o que vai dar de problema em não investir em inteligência artificial? Não é a gente não crescer, é os outros passarem a gente, né? Então é bem claro que a gente estaria lá em 2035 com 3,2%, mas se a gente pegar aí qualquer outro, eles passariam fácil a gente utilizando inteligência artificial. Note que se os outros investirem, a gente fica para trás. Então, é uma questão estratégica que devem ser criadas políticas de incentivo, e o governo, eu tenho lido muita coisa sobre, está investindo, está prestando atenção nisso, está começando os incentivos para um maior uso de inteligência artificial nos processos produtivos. E isso daqui é uma coisa bem interessante, né? País em foco. Como a inteligência artificial acelera o crescimento do Brasil, né? Olha lá, o valor agregado bruto em 2035 em valor de bilhões de dólares, né? Uma base sem inteligência artificial. Então, até aqui era o normal, né? Era o que iria acontecer. A contribuição da inteligência artificial faz com que aumente quase $500 bilhão. É muita coisa, cara, é muita coisa, é muita coisa. Então, o crescimento é muito significativo, né? Então, você tem aí algumas coisas que são interessantes, né? Isso aqui é tudo baseado no uso de inteligência artificial nos processos. Eu vou, por causa do nosso tempo, eu vou parar isso daqui e eu vou continuar o que eu gostaria de comentar. Por gentileza, depois continuem. É bem interessante vocês lerem sobre. O PDF também é muito legal, eu recomendo a leitura. Mas o que eu gostaria de comentar? Vou sair dessa apresentação, vamos interromper isso daqui e vamos voltar, porque eu preciso falar com vocês. Eu gostaria que vocês entendessem algumas coisas que são muito pertinentes. A gente estava falando de indústria 4.0, a quarta revolução industrial. E por que eu fui mostrar esses negócios da Century, né? Vamos fazer a ligação agora, antes que termine a aula e fique só para a semana que vem. Porque a gente está sofrendo uma revolução industrial, não somente na indústria, mas a gente está sofrendo uma revolução industrial na educação. Então, hoje nós temos a educação 4.0. Estamos sofrendo uma revolução industrial no agro, né? No agronegócio. Hoje, o agro é agro 4.0, existe aquela famosa propaganda, e eu não vou entrar novamente em mérito se é legal, se não é, e o que faz, o que não faz. É só a propaganda que é legal, que ela é uma propaganda chiclete, né? Agro é pop,
tá na Globo, agro é pop e agro é tudo, né? Sim, é a indústria de riqueza que movimenta o Brasil. Perfeito. Realmente, agro é o que movimenta o Brasil. E aí a gente sabe que o campo, o setor produtivo é o que mais cresce e é o que mantém realmente tudo funcionando. Só que agora vamos comentar rapidamente, né? Alguém já parou para assistir aquele programa da Globo que é o como é? Como é aquele programa de da parte de agricultura que passa domingo de manhã? Globo Rural? Globo Rural, isso mesmo. Obrigado, viu, Gabriel? Muito obrigado. O Globo Rural. O Globo Rural, antes, quando eu era criança, que eu assistia, os caras falavam lá do gado, que tinha uma vacina, que tinha que ser aplicada porque era bom para isso, que não sei o quê. Aí eles estavam produzindo assim, usando não sei o quê, blá, blá, blá. Hoje, hoje que eu falo, atualmente eu assisti a alguns programas do Globo Rural. Cara, que programa top de ser assistido. É assim, para quem gosta de tecnologia, assista Globo Rural. Aí você fala assim, pô, vou assistir Globo Rural, tecnologia. Cara, você tem que ver as máquinas que o setor de colheitadeira tem. Eu vi uma colheitadeira que tem um sistema muito interessante que ela tem um mapeamento do local e ela consegue, via GPS, esquadrinhar o local, né, escanear o local, e ela vê perfeitamente por onde que as rodas do equipamento têm que passar. E aí o cara, que era o motorista que ia lá para fazer a colheita, ele fica sentado na cabine assim, de bração cruzado, cruza o braço e fica lá, tô aqui, ó. E o que ele fica fazendo? Fica lá olhando, cara. Por quê? Porque se der bosta, ele é o cara que vai atuar, entendeu? Deu ruim. Pô, segura o volante, puxa o bagulho pro lado, entendeu? É isso aí. Pisa no freio, desliga o bagulho. Porque o negócio é atuar de forma automatizada e a roda passa de tal forma que ele não passa sobre as mudinhas, os pedacinhos que sobram quando passa a colheitadeira, fica lá um vestígio, ele fica cortando o negócio, aquele brotinho tá lá. Se ele passar com a roda por cima, ele quebra aquilo dali não brota, perdeu, vai ter que plantar de novo. E se ele não passar com a roda por cima, aquele negócio brota novamente. E aí tem um esquema magnífico de inteligência artificial vendo aquele negócio dali. Fora alguns sistemas de colheitadeira que o cara aluga, coloca lá, chega, ele entra, ele faz a colheita e não tem um ser lá dentro. E como que o negócio é? É remoto, cara. O cara remoto fazendo lá, eu vou lá e faço. Por quê? Remotamente ele consegue fazer a operação de vários locais, né? Ele bota lá, vai reto aqui, vai indo, ele vai ajustando a inteligência artificial, vai, ele remotamente controlando, e ele pode colocar vários equipamentos e a empresa que faz isso daí está ganhando dinheiro fazendo o sistema de colheita e ele consegue optimizar muito mais o processo. Então eu não preciso ter 10 milhões de colheitadeiras, eu tenho uma, ela ou 10, que seja, 5, né? E eu consigo agendar, eu faço aqui na sua unidade, depois eu vou na outra, depois eu vou na outra, depois eu vou na outra, e eu otimizo muito o processo. Então, otimizar processos automatizando com inteligência artificial é um negócio uma vertente muito legal. A gente falou da educação 4.0, onde hoje a gente tem muitos processos. Um cara que pensa muito e é muito vidrado nisso aí é o professor Johnson, né? O esposo da professora Karina. Ele tem umas ideias muito loucas sobre uma sala tecnológica para a gente ter um ambiente estimulador, que ajuda na produção do conhecimento e da absorção do conhecimento também, né, pelo aluno. Então, tem várias técnicas sendo utilizadas para a gente poder ter uma melhor absorção e melhor aquisição do conhecimento. Hoje a gente tem facilidades através das revoluções. Temos a advocacia 4.0, né? Hoje, imagina só, um advogado pegar uma causa para defender. E aí, antes, ele pegava uma causa para defender, ele tinha que ir lá e analisar vários outros processos e verificar se já tem alguma jurisprudência, ou seja, se já aconteceu alguma coisa similar e o que aconteceu nesses casos similares. Como que esses casos foram julgados? O que deu de resultado? Então, o que acontece? Agora você pega todos esses casos, joga lá dentro de uma super inteligência artificial e ele lê tudo, analisa tudo, categoriza tudo de uma forma maluca lá dele, e aí você chega e fala para ele, ó, eu tô com um caso assim, ele pega e te entrega todos os processos que tem com um descritivo do que você deve falar.
Aí fala assim, e o advogado? O advogado vai fazer a arte dele lá, que é representar bem o cliente dele e se utilizar de seus conhecimentos para justificar tudo aquilo que a inteligência artificial já provê para ele de mão beijada. Você tem... a gente falou de advocacia, tem o Contabilidade 4.0. Nossa, cara, tem um escritório de contabilidade que criou uma inteligência artificial que ela automatiza os processos contábeis repetitivos, aonde as pessoas entregavam os seus papéis contábeis, o contador tinha que pegar, ler aquilo e cadastrar no sistema, né? E isso daí demandava um tempo absurdo do contador. E o contador ficava com um trabalho braçal mecânico absurdo. E aí você fala assim, aí você automatizou todo esse processo. Acabaram, mandaram embora todos os contadores? Não, não aconteceu isso. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi o contrário. A empresa começou a ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque chega todos os documentos contábeis, a inteligência artificial ela processa, categoriza e já cadastra, e isso daí libera o contador para ele fazer o serviço dele, que é pegar e fazer análises contábeis para ver a possibilidade da empresa ter alguma forma de se ver com uma forma de se ajustar economicamente lá, ou através dos ajustes contábeis, se ela vai manter uma empresa, vai criar duas, para ter economia, e aí o contador começou a fazer o papel real dele, de ser um contador, e analisar aí a contabilidade da empresa de uma forma mais inteligente, porque os processos manuais foram automatizados, mais uma vez. E eu acho que isso daí é uma das grandes pegadas que a gente tem. Essas grandes sacadas que estão acontecendo nesse momento de uso da inteligência artificial, né, elas tomaram o nome de alguma coisa 4.0. Então, eu tenho lá a educação, se tem a aplicação de inteligência artificial, virou educação 4.0. Não que tenha tido a educação 3, a educação 2, a educação 1, né? O 4.0 é porque a revolução industrial, a quarta revolução industrial, é baseada em inteligência artificial. Então, pegou-se um nome bonitinho de ser a revolução 4.0, né? Ou indústria 4.0, também chamado dessa forma. E aí, como você tem um nome, né, seguido desse número 4.0, pegou-se emprestado para as demais áreas. Todas as áreas que estão aplicando a inteligência artificial no seu meio, para facilitar a vida, automatizar e criar processos né, robotizados de forma inteligente, está utilizando a técnica aí do tal do 4.0. E é isso daí que eu gostaria de ter feito a amarração. Por que que está tão interessante, né? A gente tem todas essas vertentes. A gente falou do agro, da educação, a gente tem política 4.0, que eu não comentei, né? A gente tem aí a educação 4.0, a advocacia 4.0, contabilidade 4.0, e está surgindo cada vez mais essa revolução do 4.0. E aí eu falo para vocês, eu conheço muitos de vocês, eu sei que vocês são ligados em esporte. Existe esporte 4.0? Fica aí uma perguntinha para a próxima aula, para a gente discutir, para vocês pesquisarem. E eu gostaria de deixar essa sementinha aí na cabecinha de vocês. O que mais a inteligência, em que área, né, a inteligência artificial está vindo, e a gente pode classificar, já está tendo essa classificação, de 4.0, né? Ou seja, que está sendo utilizado inteligência artificial. É essa a grande ideia que eu gostaria de plantar hoje na cabeça de vocês e que vocês pudessem, né, pensar sobre. Eu acho que vale muito a pena. É isso daí, pessoal.